aqui era a mata. E a roça era esse espaço grande onde tem os animais ali, aqueles gado. Ali era uma mata. Tinha um pé de manga aí, mas eu acho que o pé de manga já morreu. Tinha um pé de manga. Plantava milho, plantava feijão, mandioca. E era muito produtiva essa terra. Muito produtivo. Tem o descambo lá para baixo, tem a descida. E a descida já dá na margem do rio. Onde era o rio antigamente, né? Onde que já não existe mais. Agora ficou abandonado. Animais de outras pessoas. Essa Mangambira, ela é a divisa da terra produtiva com A caatinga. a caatinga, a reserva que tinha antigamente. Bate um pouco a saudade, mas a gente depois daí tivemos uma vida diferente da roça, então a gente não beneficiou, nós não fizemos nada, a gente levou a vida em trabalhar na cidade. Aqui era a casa onde o Joel estava falando pra gente. Era aqui onde ele morou, juntamente com os seus pais, seus irmãos. E aqui era a casa, já não tem mais nada da antiga casa. Nem dá mesmo para perceber que era uma casa, que aqui existia uma casa um dia. Aqui, ó. Só tem umas pedras aqui. Tomado por uma garoba. Então aqui já não tem mais a casa. Que era a casa onde ele, segundo ele, viveu com seus pais antes de ganhar vida pelo mundo. O Joel é o único que está aqui hoje, mais próximo da sua mãe. Não tão próximo, acho que ele mora, a cidade que ele mora, a cidade uns 700 quilômetros daqui. E ele veio visitar a mãe dele e aí pediu, como eu falei, pra gente vir aqui fazer essa gravação, essa entrevista com ele, com os pais deles, mostrar um pouco da situação que vivem hoje aqui os pais dele em Fazenda Alma. E a gente vai ver mais um pouco do rio ali, mostrar mais um pouco, ele vai contar um pouco da história do rio, do que ele lembra. Aqui, gente, é onde passava o rio, era muito fundo. O Jó vai nos contar um pouco sobre esse rio aqui, ó. Que isso aqui era o rio, já não tem mais nada, nem dá para reconhecer, nem dá para lembrar que aqui um dia passou um rio que era muito fundo. Eles estão aqui, ó. Está ali, ó. Os meninos estão ali. Vou voltar aqui. Ô Jó, e o que você lembra desse rio, Jó? Me lembro daqui da pescaria, me lembro dos banhos. A gente tirava água desse rio para poder fazer toda a parte de limpeza da casa, para beber, para lavar louça, roupa. A gente tirava água daqui para molhar as hortas. Esse rio aqui nos dá uma lembrança boa. E os animais que a gente pescava aqui, caçava nesse rio. Era muito bom. O leito do rio antigamente era coberto de taboa. É uma planta aquática que dá na beira do rio ou dentro do leito do rio e era coberto de taboa. Hoje, se você olhar, você vai ver que está coberto de algaroba. Esse rio aí perdeu. Eu não sei se até o Barreiro é o mesmo rio que corta lá o Barreiro. É. Até o Barreiro tem água, que eu vi lá que tem. Mas aí passando para cá, do Rio Verde para cá, já não tem mais água. Então esse aqui, eu me lembro muito bem que a mãe criou os filhos dela aqui. O Juvenal, que é encostado a mim, ele viveu a parte da sua infância aqui, até porque ele conhece mais gente do que eu aqui, porque quando eu tinha 19 anos eu fui embora para São Paulo. E aí a minha vida mudou em São Paulo e eu vinha poucas vezes aqui visitar minha mãe. E agora, quando a gente vem visitar a mãe, ficou só na lembrança. Cacei vestígios do rancho da casa que minha mãe criou. A gente criou os meninos, na verdade eu não morava aqui, nunca morei aqui.
eu vinha passar tempo aqui. O lugar lá ficou só pedra, só alguns montões de pedra. Então a lembrança aqui é boa porque esse terreno era produtivo. Hoje nós podemos ver, tem esse algoroba aí, mas esse terreno era muito produtivo. Minha mãe colheu bastante milho, feijão de corda, feijão de arranca nunca foi bom, mas é feijão catador na verdade, né? E melancia, isso é uma lembrança boa que eu tenho. Deixa eu perguntar, qual que é a doença mesmo que seu pai está sofrendo, Jó? Hoje meu pai ele está sofrendo com mal de Alzheimer. Meu pai perdeu totalmente a mente, hoje ele se tornou pior que uma criança, porque as crianças a tendência é melhorar e ele a tendência é cair. Portanto, a doença dele é degenerativa. O meu pai hoje ele alcançou uma melhora no decorrer do tempo. Ele também adquiriu um AVC. Aí, graças a Deus, ele foi curado do AVC, mas ele permanece com mal de Alzheimer. Dá um pouco de trabalho. E eu sou missionário hoje, atuo no campo missionário aí há 1 ano e meio. Antes desse 1 ano e meio eu trabalhei na cidade como pastor local. E agora eu venho visitar meu pai nessa situação. Tanto é que dessa vez eu fiz uma negociação com a minha esposa, a missionária Ana Lécia, para que ela cuide da igreja lá e eu viesse cuidar aí da casa da minha mãe. Nós fizemos algumas alterações na casa, mudamos, fizemos algumas reformas para facilitar no cuidado do meu pai, no cuidado da minha mãe com meu pai. Sim. A tiazinha, que é a irmã da minha mãe, que a gente vai conversar um pouco com ela, saber um pouco da situação que ela vive aqui, que infelizmente os filhos não podem estar juntos. Então ela é uma guerreira que batalha sozinha, porque o pai dele, como ele falou, virou totalmente criança, voltou a ser criança. Então é muitos cuidados, usa fralda, né, Jó? Exatamente. Então é o que a gente vai lá conhecer um pouquinho e conhecer um pouco dessa guerreira. Então a gente está indo lá. Eu acho que o mutirão que a gente veio fazer não está dando certo, não vai dar certo, né, Jó? Não vai dar certo porque nós deparamos com a cerca caída e recebemos um conselho para que nós não limpassem essa cerca, porque vai facilitar para as pessoas usurpar, levar embora. Então a gente vai deixar esse trabalho e vamos marcar um outro dia para a gente fazer um trabalho diferente, tirar postes e levantar a cerca que está caída. Graças a Deus não levaram o nosso arame, mas aqui o povo pode levar, sucumbir esse arame e a gente levar mais prejuízo. Mas para mim valeu muito a pena, que eu reuni meus parentes, meus primos, e nós reunimos aqui. Hoje nós vamos, saindo daqui, nós vamos lá em casa, bater aquele papo, comer um frango, um frito, enfim. Lembrando que nós temos outra área grande, 60 tarefas que fala, né? Não sei em hectare quanto dá, mas nós temos uma outra terra que fica no sequeiro, na parte da serra. Da parte da serra. Essa terra também é produtiva e também está lá meio que abandonado. Nós precisamos aí fazer mutirões para poder colocar essa terra aí. No futuro talvez seja vendida, não sei se no futuro minha mãe vai fazer uma divisão dessa terra entre os meus irmãos, que nós somos em 6, mas enfim, nós estamos aí com os cuidados para que as pessoas saibam que essa terra tem. Obrigado, Jó. A gente vai seguir, gente, para a gente conversar com a Zinha sobre a questão, a história que ela vive com seu esposo João, que é o pai do Joelto. Obrigado, Jó. Para quem não se lembra do meu pai é aquele que o povo chamava João da Noite. Outros apelidos que ele tinha, João Bomba, João do Pão. É esse João que é o meu pai, que está hoje no leito da enfermidade. Eu não digo no leito da enfermidade, porque ele hoje está caminhando pela misericórdia do Senhor. Ele caminha para cima e para baixo. Então, para mim já é uma grande vitória. Obrigado. Obrigado. Aqui é a casa onde a família de Zinha morou. E olha o preal.
Correu. Preá, não sei se vai dar pra ver. Corre muito. E aqui, ó. Aqui é o antiga casa. Então essa é a antiga casa, Jó. Isso, aqui é a antiga casa que a gente morou. Só que era grande. Era grande? Era grande. Agora eu fiquei muito duvidoso. Porque eu achei que era ali, ó, perto da mata lá de reserva. Ah. E aqui? Eu não sei se aqui era um outro rancho. Tá, então, porque aqui tá parecendo que era um rancho só para criatório de bicho. E não é muito velho. O rancho era grande, era para muitas crianças. Era grande? Era para 5 crianças. Ah, entendi. Então, gente, eu estou aqui já com minha tiazinha, como eu havia dito no início do vídeo, que é a guerreira da vez. E ela vai falar um pouco da sua história, que ela vive aqui, que ela tem vivido com o seu esposo, que sofre uma doença. E tiazinha, desde quando a senhora convive com essa doença dele? Desde quando ele está nessa situação? É de 2018. 2018 para cá, quer dizer que para trás já estava, mas a gente não percebia, nós não percebia, brigava muito, não percebia que ele era essa doença. Às vezes o povo me dizia que ele estava doido. Eu não acreditava, eu pensei que era mesmo o que ele queria. Mas de 2018 para cá a coisa apertou mais. Está aí nessa situação que ele está. Ele voltou a ser criança, na verdade, né, tia? Voltou a ser criança mesmo. Tem que usar fralda, Tem que usar fralda, a atenção é redobrada, né? é verdade, pois é. Ele sai, ela já tem ir buscar ele na rua, porque às vezes ela tá aqui e ele pega ele de surpresa e já tá na rua, né, tia? Às vezes quando eu estou aqui, quando eu ensinar o povo já atrás, eu obrigado a fazer a grade A grade nas portas, né? para aprender. E eu estou vendo que eu vou mandar fazer outra grade. Aqui nos fundos. É lá na porta. Você vai atravessar. E o meu primo Jó, que é pastor também, ele vai falar um pouco da sua história. É filho da tiazinha, Dazinha, Quer água, seu irmão? e ele não mora aqui. Então ele veio aqui e fez questão do que eu viesse aqui, o canal Tata e elas viessem aqui para contar um pouco da história da Dazinha, que é minha tia. Então, Jó, e essa situação que ela tem vivido é muito triste, né? Mas como ela não pode, ela não tem a ajuda, ela sozinha, e já de idade, é muito triste, né, Jó? Lamentável. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a você que estará vendo e ouvindo essa história. Eu agradeço primeiramente a Deus e ao meu primo Tato e ela, que foi bondoso conosco para contar um pouquinho da história da minha mãe no seu canal. A minha mãe, ela tem sofrido bastante essa enfermidade que tem meu pai, é desgastante, tem desgastado bastante a mente da minha mãe. A gente tem até uma preocupação, porque a minha mãe, ela sofre de muito tempo. Minha mãe, ela chegou se envolvendo cuidado com o próprio pai do meu pai, o Adonias. Daí para frente minha mãe tem lidado com outras situações, a situação da minha avó, que chegou a falecer, com ela cuidando. Depois veio a situação do meu avô, também ela cuidando. Também já participou da situação do meu tio Edgar, que a situação também não foi boa, acabou morrendo lá no Barreiro, mas ela teve com ele aqui também. Enfim, o meu pai tem dado um pouco de trabalho, bastante trabalho, porque essa doença comprometeu a sua mente. Então a minha mãe, ela é uma guerreira, como o Sadraque disse aqui, ela é uma das guerreira de verdade, porque ela cuida sozinha deste homem. Esses dias, como alguns sabem, eu sou missionário, eu tenho uma vida envolvida na obra missionária, então a gente fica mais de longe, comovido pela situação, pelo sofrimento dela. A gente ora ao Senhor para que o Senhor vai dando sabedoria e capacidade para ela, como tem dado. Porque só ela mesma, com o próprio esforço dela, ela não estaria aqui, ela não estaria dando conta. É Deus quem dá essa força para ela. Então, minha mãe, ela sofreu bastante, ela tem uma história muito grande. Nós somos em 6 filhos. Os filhos da assistência de lá, eles têm ajudado. Nós temos uma moça que ajuda a mãe aqui na parte da manhã. Enfim, mas eu louvo a Deus que, graças a Deus, ainda tenho eles vivos.
mesmo com dificuldade, eu ainda tenho eles vivos. Eu vou terminar a minha participação dizendo algo que Jesus disse. Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Vai vencer, guerreira, o Senhor é contigo. Muito obrigado, Sadraque. Tá. Pessoal, mais uma perguntinha para cumprimentar aqui. Tia, quantos anos a senhora tem? Quantos anos tem? Quantos anos? Eu fiz 69, né? 69. Então, tia, e ele? Seu João? Ele vai fazer 80, né? Então, gente, muito obrigado. Então, eu sou o Tato. Como ele está falando, é Sadraque, porque é conhecido como Sadraque. E muito obrigado, eu que agradeço, Jó, por me convidar, pelo respeito, pela consideração. Eu agradeço minha tia também, que estou aqui. E lembrando que todos concordaram com essa gravação, então graças a Deus. Muito obrigado, gente, mais uma vez. É isso aí, obrigado. Compartilhe, gente. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Sadraque. Obrigado.